atuação no juizado aqui. E nesse tempo todo que eu trabalhei ali, eu nunca vi nenhum processo de violência psicológica contra a mulher, né? Nunca vi diretamente, que tratasse diretamente desse assunto. Vinham os processos, né, na maioria das vezes, de ameaça, de lesão corporal física, de natureza leve, tinha umas perturbações de sossego, vias de fato e até o feminicídio. Mas a violência psicológica por si só, ela nunca tinha sido tratada enquanto eu estava ali, né? Embora a gente pudesse perceber, olhando para aquelas mulheres e na fala delas, que tinha alguma coisa para além da violência física, que além da violência física, muitas delas teriam sofrido algum tipo de violência psicológica, né, agregada a isso. Mas a gente não tratava. Enfim, nesse tempo que eu trabalhei lá no juizado, eu eu entendi que só o estudo do direito era insuficiente para mim, para eu entender, compreender que eu estava vendo, né? Na prática ali, na prática forense. Então, eu ingressei num novo curso na graduação de psicologia, me formei esse ano, e eu brinco que foi a última vez a minha formatura esse ano, em março, dia 14 de março, foi a última vez que eu saí de casa, porque depois eu me tranquei na quarentena e não saí mais, né? Estou trabalhando em home office, e aí, de fato, não saio praticamente para nada. Mas esse curso de psicologia abriu muitas oportunidades para eu estudar coisas diferentes. O direito e a psicologia, eles têm uma coisa, o objeto de estudo das duas áreas é comum, são as relações humanas, só que por vieses diferentes. Enquanto no direito as relações humanas são vistas de uma forma genérica, porque a lei é genérica, é para todos, a gente quer generalizar as coisas, né? E aí eu pensava assim, por que a mulher fica na relação? Né? Porque eu queria descobrir uma regra para isso, uma lei para isso. Esse era o meu raciocínio de juíza, de quem estudou direito. Na psicologia, é ao contrário. Nós estudamos as relações humanas naquilo que elas têm de singular e de único. Então, o que eu aprendi nos 5 anos de curso? Eu aprendi que não tem resposta para essa pergunta. Por que a mulher fica na relação abusiva? Não existe uma resposta, porque não existe um padrão de mulher em situação de violência doméstica. Não existe um padrão de homem agressor, não existe um padrão de relação abusiva. Cada mulher é cada mulher, ela tem seu nome, sua identidade, suas características, sua história de vida, aquilo que a constituiu. O homem é a mesma coisa, e a relação entre eles vai ser única. Então, não existe regra para isso. Agora, não existe regra não quer dizer que algumas coisas, essas relações abusivas, não têm em comum. E uma coisa que eu acabei descobrindo que elas têm em comum, não fui eu que descobri, na verdade, eu estudei sobre isso. Mas quem estudou mesmo e que descobriu isso foi uma psicóloga chamada Lenore Walker, que é americana e que fez o estudo do ciclo da violência. Ela desenvolveu essa teoria com base no estudo que ela fez com mulheres americanas. E ali ela descobriu o quê? Que o ciclo da violência ele é composto de praticamente 3 fases, em que existe um ciclo de uma fase de tensão, em que pequenas violências elas vão se sucedendo no decorrer do tempo e elas vão piorando com o decorrer no decorrer do tempo, até que chega numa fase de agressão, uma fase aguda, uma agressão que geralmente é física, né? Seguida a essa fase de agressão física, em que a mulher acaba sendo exposta, porque até então, nessa fase de tensão, dificilmente aquilo sai
das portas de casa. Quando há uma agressão, dependendo do tamanho da agressão física, talvez isso ultrapasse a fronteira do casal ali, da fronteira do lar, com a mulher tendo que ser encaminhada a algum tratamento em unidade de saúde, ou os familiares tendo conhecimento disso, né? E aí existe aquele pedido de perdão do homem que, desculpa, isso aí foi a bebida, foi a droga, foi o excesso de trabalho, foi, enfim, ou a culpa é toda dela, né? E porque a culpa é bom que seja dela, porque daí todo mundo consegue contornar a situação, né? E aí ele pede perdão, diz que isso nunca mais vai acontecer. Muitas vezes esse pedido de perdão envolve a família dela, a família dele, os filhos em comum. E aí existe um período que é chamado também de lua de mel, um período de calmaria, em que existe esse resgate, e a mulher acaba acreditando que isso vai acontecer, que finalmente aquela pessoa com quem ela sonhou, com quem ela imaginava que fosse ter uma vida comum, uma vida bacana, uma vida feliz, que finalmente aquela pessoa ressurgiu, né? E aí, até que a fase de tensão começa. Né? E a fase de tensão, quando ela começa, o que acontece? Numa relação abusiva, nunca se começa pelo feminicídio, né? Dificilmente. Eu não conheço nenhuma história que começou pelo feminicídio. Ela começa por pequenos sinais, né? Pequenas agressões, xingamentos, humilhações, em que as estratégias do agressor são de diminuir a autoestima da vítima, são de diminuir a sua capacidade de confiar em si própria, nas suas capacidades e até na sua sanidade mental, quando existe assim um tipo de violência chamado gaslighting, em que a mulher passa a duvidar da própria sanidade e acredita que está ficando louca, né? Então, a violência psicológica, o que ela é? Ela é a liga, ela é aquele cimento que faz com que a mulher capture a mulher para dentro de uma relação abusiva e que impede ela de sair, que deixa tão difícil. Eu uso como exemplo bastante uma série, muitas pessoas devem ter assistido, uma série que passava que passou, né? Não lembro se foi no Netflix, se foi no Now, não sei onde, mas chamava Big Little Lies. Ela teve 2 temporadas e o personagem da Nicole Kidman era um personagem que sofria violência doméstica, tanto psicológica quanto violência física. Na 2ª temporada, existe uma cena em que ela está na frente de uma juíza e a juíza faz aquela pergunta que não quer calar, né? Poxa, mas então se a situação era tão ruim, se você vivia numa relação tão abusiva, por que você não saiu? E ela dá a resposta: porque eu estava muito deprimida para sair, ou porque eu estava muito feliz para sair. Então, o que ela descreve nessas 2 frases impactantes é o ciclo da violência. Ou ela está na fase de tensão e na fase de agressão, em que isso é absurdamente difícil de sair, porque as condições dela de sair são difíceis, as condições emocionais são completamente difíceis, ou ela está feliz porque está vivendo aquela fase de calmaria, de lua de mel, e aí sair porque se agora ele vai se transformar naquilo que eu sonhei. Violência psicológica, ciclo da violência não melhora. A tendência é sempre piorar. Entretanto, eu estudei, e isso eu bato muito firme nessa tecla, inclusive no meu livro, a introdução do meu livro, ela já traz isso. São 2 advertências que eu faço. A primeira é o processo é penal, e então as garantias daquele que é acusado, elas devem ser respeitadas, as garantias constitucionais, processuais e tudo. E a outra é a autonomia da vítima. A vítima, né, ou a mulher em situação de violência doméstica, que é como eu prefiro referenciá-la, é uma pessoa. Então, uma pessoa, um sujeito de direitos, um sujeito que tem fala, que deve ser escutado e que deve ser acolhido, né? Não se parte a priori de que o fato de ela se encontrar em situação de violência doméstica já tire toda a sua capacidade de determinação. Isso não pode ser visto a priori, mas a posteriori. E isso tem que ser visto no caso a caso, na singularidade que a psicologia me ensinou a ver.
né? Me ensinou a partir desse outro olhar, né? A partir de não buscar mais regra na mulher, na relação, no agressor e ver cada caso. Haverá casos em que não há mais a possibilidade de determinação, de autodeterminação, é verdade, mas há casos em que há. Então, sempre de respeitar os momentos, de respeitar o momento da mulher. Tem uma outra coisa que eu falo no meu livro, que é bastante interessante. Tem um autor que eu gosto bastante de ler, que se chama Newton Bonder, ele é um rabino, e ele escreveu vários livros, e um deles se chama Alma e Moral, que é um livro bem bacana, e ele faz uma referência em determinado momento do livro, que é um momento de saída de um lugar ruim, de um lugar, ele diz, um lugar estreito, e ele faz uma comparação com o Egito, um lugar que já foi bom e que passou a ser ruim. Que esse momento de saída, quando você sai de um lugar que é escuro, que é ruim, e que você parte para o desconhecido, ele usa até essa analogia, né, da saída dos hebreus do Egito, e que você olha para o mar absoluto. Quando você olha o mar absoluto, você tem que ter fé. Essa saída é uma transcendência, é um ato de fé, de que aquele mar absoluto, aquele lugar que você vai atravessar é melhor do que esse lugar que você já conhece. É um ato de fé. Se é um ato de fé, é da pessoa. Ela tem que perceber que o lugar é ruim e estreito. Ela tem que perceber que no mar absoluto tem uma saída. Não são as outras pessoas, né? E num caso de violência doméstica, qual é a nossa tendência? É, muitas vezes, escolher pela pessoa, decidir pela pessoa. Haverá casos que isso terá que ser feito mesmo, porque a mulher já não tem mais capacidade de autodeterminação. Só não é regra, não é sempre. A acolhida, a escuta, ela é a coisa mais importante que se pode oferecer àquela mulher que está pretendendo sair do ciclo da violência. Nunca será de uma forma abrupta, de uma forma, é hoje eu vou sair já na primeira e a pessoa vai embora. É raro que isso aconteça. Muitas vezes, como existe essa captura pela violência psicológica, é difícil que ela faça esse movimento de uma vez só. É possível que, num primeiro momento, ela vá até a delegacia, num segundo, aí depois recua, volta atrás, num segundo momento vai até o processo em juízo, recua, volta atrás, até que um dia a pessoa cria coragem e se sente segura, se sente acolhida em outro lugar e dá o passo. Então, o que eu falo muito em palestra, né, dependendo do público com quem eu estou falando, se são pessoas do meio jurídico e que façam estão nesse lugar de acolhimento para fazer o devido acolhimento e evitar julgamentos. Mas também, né, voltou, olha só, desistiu, olha só, aí, né, olha o que vai te acontecer, porque para a gente que está do lado de fora da relação, para a gente é fácil, né? Para a pessoa que está vivendo a situação e que está com a autoestima devastada, que não acredita em si própria, que está afastada da sua rede de apoio, muitas vezes, porque é a estratégia do agressor também afastar a mulher do seu ciclo de convivência, dos seus amigos, da sua família, do seu emprego, muitas vezes, da sua fonte de rendimentos, dos seus recursos financeiros para sair dali. Muitas vezes a mulher trabalha, mas entrega todo o dinheiro para o marido. Então, de como sair, né? Como conseguir dar esse passo, né? Então, é o caso a caso que vai dizer, não a gente não pode generalizar. Quando a gente trata do ser humano, é muito difícil a gente ter uma regra geral, assim, uma regra que seja para todas as mulheres, né? Que isso vá servir. Então, é a sensibilidade mesmo de você olhar caso a caso com aqueles olhos de que aquele caso é único, de que aquela mulher é única, de que aquele homem agressor é único, né? E tentar olhar e ajustar alguma saída para aquela pessoa nessa situação, né? Bom, aí, nesse curso, durante o curso de psicologia, no meio do curso, eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre
como caracterizar essa violência psicológica num crime, num tipo penal. Se nós formos lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela vai dizer todos os tipos de violência contra a mulher, né? Tem exemplos ali de violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, mas ela não traz os tipos penais. O único tipo penal que a Lei Maria da Penha traz é descumprir a medida protetiva. Então, ali tem até as condutas, se for olhar a violência psicológica, tem as condutas, né, que são essas estratégias mesmo do agressor, mas não tão tipificadas como um crime, não existe uma sanção prevista ali na lei para elas. Então, nós temos que recorrer ao Código Penal para identificar no Código Penal qual o tipo que se enquadra. E aí, quando a gente fala em violência psicológica, qual o tipo que se enquadra? Era isso que eu queria saber. E aí, eu acabei chegando à conclusão que o tipo que se enquadra é o artigo 129 do Código Penal. Por quê? O artigo 129 do Código Penal, se nós abrirmos, vai dizer lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Saúde, o que é saúde? Vamos lá na OMS. Qual o conceito, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde? É um bem-estar físico, mental e social. Então, se a gente volta para o artigo 129, quando a gente lê ofender a integridade corporal e a saúde de outrem, coloca aí dentro saúde mental, está previsto, né, está aí, pode estar tipificada a conduta do crime de lesão corporal. Só que tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? O crime de lesão corporal é um crime material, um crime que deixa vestígio, um crime de resultado. Para você comprovar que ele ocorreu, ou seja, qual a materialidade do crime, nós precisamos, então, recorrer a uma perícia. Vamos pensar numa lesão corporal física, que é aquela mais comum. Quem lida com direito já viu várias vezes aquele laudozinho lá do IML, do Instituto Médico Legal, em que a mulher vítima tem que se dirigir até o Instituto Médico Legal, o médico vai olhar aquelas lesões aparentes, que aparecem geralmente, para todo mundo ver, geralmente no rosto, inclusive, quando a vítima é de violência doméstica, geralmente essas lesões são no rosto, né? Que é uma forma de aniquilar aquela mulher, né? E vai dizer o que tem, o que está ali, qual é o instrumento que causou aquela lesão. Isso é um laudo que a gente está acostumado a ver. Mas e se for uma lesão psíquica? Como é que vai provar? Vai provar por um laudo psicológico. É assim. Então, um psicólogo vai analisar, vai avaliar aquela mulher em situação de violência, não só ela, mas também a pessoa que é apontada como agressor, vai ouvir pessoas da família, fazer um estudo bastante elaborado, vai ver prontuários médicos, ler os autos do processo e, com base nesse estudo bastante aprofundado, vai dizer se existe alguma probabilidade de aqueles sintomas que a mulher apresenta estão relacionados com algum fato que é causado, né, feito algum ato praticado pelo agressor. Esse é um ponto. Mas aí, quais são os parâmetros? Que sintomas são esses que a mulher tem que apresentar? Essa foi outra parte do estudo. Quais são os sintomas? Nesse trabalho que eu fiz, que era uma revisão bibliográfica, né, uma revisão de literatura, eu cheguei à conclusão de que os parâmetros utilizados, ou seja, os sintomas que a mulher tem que apresentar, são os sintomas descritos na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que traz os transtornos mentais, e dentro dessa classificação existe um transtorno mental chamado transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, né, ele vem, na verdade, ele é posso dizer, uma evolução do conceito de trauma, aquele trauma estudado lá por Freud, né, no final do século XIX, quando ele estudava os pacientes chamadas histéricas, num estudo que ele fez com Jean-Martin Charcot, na França, e que, a partir desse estudo dessas pacientes histéricas, ele conceituou o trauma e, a partir dali, isso foi evoluindo até o estudo com as pessoas que vinham da guerra,
da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, da Guerra do Vietnã, foram estudando esses sintomas que essas pessoas que viviam situações traumáticas, o que elas sofriam, né? E se chegou até hoje, está descrito, então, na CID-10 como um transtorno mental. E por que especificamente o transtorno de estresse pós-traumático é escolhido? Porque ele dentre os transtornos mentais descritos na CID, ele é um transtorno que advém de um fato. Diferente, por exemplo, da depressão, de uma ansiedade, de outros transtornos que nós conhecemos, que não tem uma causa definida. Pode ter uma causa, pode não ter. O transtorno de estresse pós-traumático, ele traz, por definição, houve um evento traumático, um evento estressor que desencadeou aqueles sintomas. Então, o que o psicólogo vai ver é se esses sintomas que a mulher apresenta e que são do transtorno de estresse pós-traumático estão relacionados com algum evento que ela aponta como um evento estressor, aquilo que deu um start, aquele ato praticado, o conjunto de atos, dificilmente será um ato só, praticado pelo agressor. Então, são esses, ele vai dizer da probabilidade, existe a probabilidade de isso acontecer ou não existe? Se existir essa probabilidade, está aí um laudo que pode instruir uma denúncia do Ministério Público e, posteriormente, instruir uma sentença, né? Uma sentença que pode ser condenatória. Claro que o juiz não fica adstrito ao laudo, mas é um importante instrumento de prova dentro de um processo criminal, que é o processo da Lei Maria da Penha. Então, depois que houve esse estudo desse livro, o juiz aqui de Florianópolis, da comarca da capital, do juizado da violência doméstica aqui da comarca da capital de Santa Catarina, o doutor Marcelo Volpato, ele recebeu a denúncia que foi oferecida pela promotora de justiça, a doutora Ellen Sanches, e ele depois condenou o réu. Isso no ano passado foi a primeira sentença condenatória. Foi feito um laudo pericial, foi feito pelo psicólogo, né, o doutor Ricardo Bom Maria, que é o psicólogo do próprio juizado, ele elaborou o laudo, e aí, com base nesse laudo, esse laudo fundamentou a denúncia e depois fundamentou a sentença. Então, nós tivemos no ano passado um primeiro e importante precedente de condenação por esse crime. E neste ano, umas 3 semanas atrás, saiu a segunda condenação pelo mesmo juiz, né, uma denúncia da mesma promotora de justiça, um laudo pericial do mesmo psicólogo. Então, isso me deixou, de uma certa forma, satisfeita, porque está se começando a olhar para essa conduta como uma conduta importante por ela própria, e não uma conduta integrante de outros crimes. Está se começando a pensar que é importante a gente falar sobre violência psicológica, porque ela como eu falei anteriormente, a liga é aquilo que segura e que gruda a mulher num ciclo de violência que deixa que fique tão difícil sair dele. E, então, é fácil comprovar? Não é. É difícil, é um desafio. Exigiu a sensibilidade daquela promotora de justiça de olhar para aquelas 2 mulheres, né, uma em cada processo, e perceber que, para além de violências físicas que elas também sofriam, existia algo mais. Algo muito mais forte e muito mais devastador com relação a elas. Os processos tramitam, né, em segredo de justiça, a gente não pode divulgar as sentenças, não pode divulgar as pessoas, né, identificar as pessoas desses processos, mas em ambos os casos, quem acabou percebendo a violência psicológica foram as famílias, tanto de uma quanto de outra mulher, porque elas já estavam tão devastadas com a violência psicológica, aquilo era já tão devastador, que nenhuma das 2 tinha condições mais de se perceber como vítimas de violência psicológica. Elas não tinham ideia de que eram vítimas de violência psicológica. Porque a violência psicológica é isso, ela é uma violência naturalizada. Muitas vezes as pessoas acham que aquilo é normal. Conforme eu disse antes, ninguém começa pelo feminicídio,
né? As violências, elas vão se acrescentando e crescendo no decorrer do tempo. Aqui em Santa Catarina foi feito pelo Tribunal de Justiça, pela nossa Coordenadoria de Violência Doméstica, a CEVID, uma cartilha que foi inspirada numa cartilha semelhante que é feita em São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo. Lá em São Paulo ela se chama Namoro Legal, em Santa Catarina se chama Crush Perfeito. São cartilhas, né, que são feitas pensando no público jovem, nas mulheres jovens, que estão começando, adolescentes, que estão começando, né, a se relacionar com seus parceiros. E ali, nessas cartilhas, tem exemplos de falas que parecem bonitinhas, mas que a sugestão é que a mulher corra de situações como aquelas, como, por exemplo, ciúme excessivo, ai, olha, teu cabelo não tá bom hoje, né? Vai sair com essa roupa? Ah, essa tua amiga, eu acho que ela não presta. Olha, não é boa influência para você, não. Ai, mas tua família, olha, tua família só enche a paciência, né? Trabalhar para quê? Olha, eu posso te dar um vidão, né? Eu posso te sustentar aí, eu sustento eu, você, a nossa família que nós vamos formar. Qual é mesmo a sua senha do WhatsApp, sua senha do telefone, sua senha do Facebook, do Instagram e de tudo mais, né? E aí, isso vai crescendo e que essas falas, elas são um sinal de alerta para que a mulher corra enquanto é tempo. Porque isso, a tendência é piorar, isso é mau sinal. E a tendência é sempre piorar, não vir melhorar, né? Então, o que a gente deve observar sempre é isso. A violência psicológica é aquilo que dá o start. É o começo. É o começo do que pode se transformar cada vez em tragédias cada vez maiores, inclusive o feminicídio. Não que necessariamente vá terminar no feminicídio, mas que existe a possibilidade. O feminicídio, ele não começa por ele mesmo. Ah, pronto, a primeira vez nunca teve nada, se deram super bem e num dia deu um feminicídio. Não, isso dificilmente, pode até acontecer, eu nunca vi, mas acho pouco provável. A probabilidade é que comecem com essas pequenas agressões que vão se sucedendo no tempo e que terminem, né, vão crescendo até terminar numa tragédia como essa. Então, esse foi o tema do meu estudo, assim, e que eu bato tanto nessa tecla, né, para que a gente possa falar nisso cada vez mais e deixar de achar isso natural ou de achar que a violência psicológica é só um pedaço de outras violências. Não, ela é uma violência por ela mesma e ela precisa ser olhada. Se eu acho que o processo criminal é a panaceia para todos os males, não acho não, bem pelo contrário. Eu acho que o direito penal é a última ratio. Mas ele não pode ser esquecido como se o fato não acontecesse, como se o crime não acontecesse, como se o crime não existisse. Sou entusiasta, por exemplo, de práticas restaurativas em violência doméstica, né? De práticas da justiça restaurativa. E por que eu digo isso? Não que ela vai excluir, vai tomar o lugar da ação penal, não. Até nem é isso que o CNJ, por exemplo, sugere, né? Mas que seja também uma ferramenta para que você possa colocar algumas coisas que são importantes, e uma delas é a responsabilização, a tomada de responsabilidade pela pessoa que agrediu. Porque pior para a vítima do que sofrer a violência é ter ela negada, não tê-la confirmada. Isso é outra violência, né? Porque aí parece que a mulher está louca, né? Na verdade, foi eu que provoquei. No ciclo da violência acontece muito isso, né? Não, isso aqui foi porque eu provoquei. Na verdade, de fato, o jantar não estava bom, eu botei sal demais na carne. Não, essa roupa realmente não está boa, eu fiz um cabelo que não devia ter feito, né? Me maquiei demais. Então, assim, a culpa é minha, né?
Então, à medida em que há uma tomada de consciência, uma tomada de responsabilidade por aquele que agrediu, isso também pode ter um efeito restaurador para aquela pessoa que está em situação de violência doméstica. E também, como ela envolve, tem o tripé, né? Que é a vítima, o agressor e a comunidade. A comunidade aí incluiria a família, porque muitas vezes a mulher fica sozinha nesse polo. Ah, foi ela que botou o papai na cadeia, né? É culpa dela que agora o papai não pode mais trabalhar, porque agora ele é fichado, né? Ele tem condenação criminal, é residente, então agora ele não trabalha mais, não pode mais pagar pensão, né? E aí a culpa é dela. E como já existe essa tendência da mulher se culpabilizar por tudo, fica mais culpada ainda e é mais vitimizadora ainda, porque às vezes nem os filhos em comum compreendem a situação pela qual ela foi vítima. A mulher gosta de esconder também que ela está sendo vítima, né? Então, fica, às vezes, para os filhos, fica uma situação que não entende. Muitas vezes o agressor é agressor só com ela, né? Porque ele quer aliados. Então, ele é super fofo com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos, com os filhos. Ele é fofíssimo com os amigos, né? Simpaticão, gente boa, cara legal. Mas com ela é um monstro. E aí ela fica sozinha, ela não tem aliados, não tem com quem se aliar na hora de pedir socorro, de pedir ajuda. E quando ela consegue sair do ciclo da violência, denunciar e enfrentar um processo criminal, que é um processo árido, é um processo que não tem lugar para conversa, não tem lugar para fala e para escuta, fica muito difícil para essa mulher. Então, a justiça restaurativa, aliada ao processo criminal, não estou dizendo no lugar, mas aliada, pode sim ser um lugar de reflexão e de tomada de responsabilidades, né? Aqui em Santa Catarina, no juizado da violência doméstica, hoje em dia tem os grupos reflexivos para os homens, que é bacana também, porque muitas vezes, como a violência ela acaba sendo contra a mulher, acaba sendo naturalizada, muitas vezes eles também não se dão conta, ou vieram de lares violentos, eram crianças, filhos de homens violentos, viam isso naturalizado nas suas casas e têm isso como natural. Então, é um momento, é um lugar para mostrar que isso é violência, que isso caracteriza a violência, né? E para que isso não se perpetue, não com aquela mulher, nem com nenhuma outra. Quem trabalha em violência doméstica por mais tempo, como eu fiquei 5 anos no juizado, eu via as reincidências, não só do agressor, mas como da vítima. Tinha vítima que às vezes estava no terceiro parceiro, teve um caso assim, ela estava no terceiro parceiro violento. As histórias eram as mesmas, os processos eram parecidos, só que quando eu ia olhar, o homem era diferente, já eram outros, né? Era outra pessoa, mas a relação se desenvolveu da mesma forma, né? E da mesma forma, o acusado teve processo que eu vi do mesmo acusado com várias mulheres em sucessão, com relações bem parecidas e violentas. Então, aí entra a justiça restaurativa para essa tomada de consciência tanto da mulher quanto do agressor. Aí entra um grupo reflexivo, né? Como lugares. Então, a minha fala essa é para dizer assim, não acredito no processo criminal como a panaceia de todos os males, muito menos da violência doméstica. Quem trabalha com violência doméstica sabe o quão árido é um processo criminal. Porque a vítima vai lá na audiência e ela só pode falar aquilo que está na denúncia. Então, se ela quiser contextualizar qualquer coisa, qualquer fala, ela não vai ser permitida. Vão dizer, não, peraí, olha, isso não está no processo, né? E aí isso é tirado dela, essa fala não existe. O acusado, por sua vez, ele é acusado, tem as garantias constitucionais e processuais que devem ser observadas. Só que, e aí, nessas garantias, uma delas é do silêncio. E pode ser que ele faça escolha por esse silêncio, isso é legítimo, e só que
também fica a vítima sem poder ouvir nada, né? Em geral, pode ser que ele negue o fato ou que ele silencie e cale sobre ele. Então, o processo penal acaba sendo árido. As pessoas não conversam, né? Mas, ao mesmo tempo, também digo que não dá para a gente ignorar a violência doméstica como crime, porque ele é efetivamente um crime. Ele pode configurar um crime de lesão corporal e isso tem que ser olhado também, tem que ser falado. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente observa isso, mais as pessoas podem ter insights quando leem alguma coisa sobre isso, que leem o livro ou que leiam essa cartilha, tem um insight assim, puxa, isso acontece comigo. Isso, então é violência? Me xingar assim é violência? Dizer que meu cabelo é feio é violência? Dizer que eu tenho que me afastar da minha família é violência? Dizer que eu não preciso trabalhar é violência? As pessoas acabam se dando conta, poxa, isso acontece comigo. Né? E comecem a pensar e a questionar determinadas coisas que tinham como naturais até então, como naturalizadas. Então, por isso que eu gosto de falar desse tema, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre ele, mais a gente abre os olhos, inclusive de quem está passando por situações como essa, ou que passaram situações como essa, para que isso se repita cada vez menos. A ideia é que um dia a Lei Maria da Penha não precise mais nem ser usada, né? A ideia é essa, a ideia é que ela seja uma lei provisória, né? Mas por enquanto ela é muito necessária, muito, né? Ela é fruto de muitas reivindicações, de muitas lutas, e ela é importante, ela está aí. Então, vamos olhar para essa violência psicológica que está lá no seu artigo 7º, olhar para ela com a importância que ela merece. Então, assim, a ideia, né, que eu tinha que trazer era essa. Aí, não sei se tem algum questionamento nesse sentido. Assim. Doutora, eu abri o meu microfone agora, ele estava fechado, mas eu confesso que eu fiquei aqui praticamente sem piscar e sem respirar. E é o comentário que todo mundo está deixando aqui também, de tão valiosa que foi essa fala para gente, porque eu pessoalmente, em alguns momentos, sim, alguns momentos da sua fala até me emocionei, porque eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, após 10 anos de um relacionamento que 99,9% do tempo envolvia violência psicológica, exatamente assim como a doutora colocou. E aí eu, após conseguir, então, enfrentar o mar, que também nunca tinha escutado esse termo e me tocou muito, e até anotei aqui no chat o nome do livro, para buscar esse livro, porque é exatamente essa sensação que nós temos e por isso é tão difícil e as pessoas têm dificuldade realmente de entender essa dificuldade, essa resistência da mulher em deixar essa relação e partir para um mar aberto, né? E após esse período, então, aí eu me graduei na universidade, fui fazer o mestrado, pesquisei isso também e comecei a trabalhar só com isso. Desde 2017 que eu trabalho praticamente só com isso. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, porque é tão raro, e eu, honestamente, todo esse tempo de trabalho com violência doméstica e em todos os estados praticamente brasileiros eu já atuei e eu confesso que eu nunca me deparei com um juiz ou com uma juíza que tivesse esse olhar. Nunca. É a primeira vez. Então, assim, estar diante da senhora nesse momento, para mim, é de uma importância que eu não consigo nem mensurar para a esperança no meu trabalho, digamos assim, que às vezes a gente se depara com coisas que dá vontade até de desistir. Porque é realmente difícil, né? De a gente conseguir ter o um mínimo de empatia de um julgador ou de uma julgadora. Então, como para mim esse insight, aliás, a motivação para trabalhar com isso veio de uma experiência pessoal e como particularmente eu nunca vi um juiz ou uma juíza que tenha tido essa preocupação realmente de ir atrás disso e de entender essa situação que as mulheres vivem. Essa então é a minha pergunta que fica para a senhora.
o que a senhora acredita que lhe despertou essa vontade esse olhar e essa vontade de pesquisar, de ir mais a fundo nesse tema, além de ser uma mulher, obviamente, né? Foi a experiência no juizado da violência doméstica. A experiência, assim, eram 3.000 processos em média, era isso que tramitava lá na unidade. As histórias se repetiam muito e elas se repetiam e não tinha ali, como eu falei antes, nenhum processo que tratasse exatamente da violência psicológica como eu achava que merecia ser olhado. E aí eu acabei me encaminhando para esse estudo. Eu queria entender, eu queria compreender. Eu tinha, conforme eu disse antes, essa visão do direito que a gente quer generalizar tudo. Tem que ter uma regra para tudo, uma lei para tudo. Então, tinha que ter uma lei, né, uma regra geral que dissesse assim, por que que a mulher fica nessa relação abusiva e não sai? Aí eu descobri que a mulher não existe. Não existe esse padrão, não existe a mulher, né? Existem as mulheres, no plural, né? E aí, o que a psicologia fez por mim foi mudar o foco, parar de buscar essa lei, essa regra, essa uniformidade entre as pessoas, porque o ser humano não dá para a gente fazer isso, né? Cada um é único. E aí, a riqueza está justamente aí, né? Na singularidade que caracteriza cada um. Então, ele me deslocou, a psicologia me deslocou, me tirou do lugar. E aí me faz olhar para cada caso como único. Esse é o único caso, essa é a única história, essa é a história daquela pessoa. Quando nós estamos julgando um processo da violência doméstica, parece tudo simples, porque, nossa, assim, agrediu, ela já tem que se separar, tem que sair, tem que ir ela para o canto dela, ele para o canto dela. Para a gente, assim, a situação é fácil, só que a gente não conhece aquela mulher, a gente conhece aquele processo. E o processo, só um resumo, é uma foto, assim, ó, é uma fotografia de um fato. Um fato que aconteceu no dia 23 de março de 2020, aconteceu tal coisa, a tal hora, né? O processo diz isso, mas não diz o que o dia 23 de março, a tal hora, está na vida daquela mulher. Então, nós juízes, a gente acaba a audiência, a gente passa para o processo seguinte e vai viver a nossa vida, né? Só que tem aquela pessoa que está sentadinha lá na frente da gente que aquilo que a gente fizer vai impactar a vida dela para sempre. Então, é isso que é importante, isso é que me moveu, que me move, e que eu tive essa oportunidade de estudar e de deslocar esse lugar assim de tanta certeza e me colocar no lugar da dúvida. Bom, eu vou perguntar para as meninas se elas têm alguma pergunta, porque eu tô em êxtase, quisera, nem nos meus maiores sonhos como advogada eu consegui imaginar realmente encontrar essa esperança de saber que tem pessoas que estão na posição são magistrados que estão na posição de definir, de julgar as demandas que a gente tanto se empenha em defender. E esse curso, ele foi pensado exatamente para isso, para que a gente consiga humanizar também a advocacia, porque é muito difícil para uma mulher vítima de violência doméstica encontrar um advogado ou uma advogada que tenha esse olhar, que entenda que ela é uma pessoa única, que ela tem uma vivência e que ela não vai simplesmente se encaixar em algum artigo de lei e é aquilo ali e pronto, como um quebra-cabeça, as coisas não são assim. E para que nós tivéssemos advogadas também com esse olhar, foi que eu pensei nesse curso. Então, eu só tenho a agradecer, sem palavras. As meninas estão perguntando aqui qual é o nome do seu livro e O meu onde livro elas chama, estão. até aqui, ó, eu vou mostrar a capinha dele. Violência psicológica contra a mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Ele é dessa editora aqui, ó,
Da EMAIS, EMAIS. Uhum. isso, do Alexandre. E aí, ele é só entrar no site da EMAIS e ele tem online, né? Ou no site da Amazon. Tem. Ah, ele tem e-book também? Não, Tem. ele não tem e-book, Não, não não, tem ele e-book, compra ali. Tá. mas pode comprar, pode encomendar pela Amazon. Ele tem Pode ser só. por ali. Ah, tá. Ai, ótimo. Perfeito, perfeito. Então, doutora, eu só tenho, então, mais uma vez, ficar repetindo, repetindo, repetindo os agradecimentos. Deixa eu fechar aqui a câmera para poder falar, podermos falar juntas. Então, eu só tenho realmente a agradecer muito, muito por isso. Nós temos cerca de 160, 170 mais ou menos advogadas ouvindo as aulas todos os dias. Então, é uma esperança, gente, né? Imaginar que são 170 mulheres que vão atender as suas clientes a partir de agora com esse olhar, enxergando nelas uma pessoa que tem uma história e que não somos nós, como advogados, que vamos decidir o que ela pode ou não fazer da vida dela. E eu até comentei esses dias aqui o quanto isso era importante, porque realmente nós que trabalhamos com isso, a gente se depara muito com clientes que muitas vezes a gente vai, acompanha até a delegacia, passamos uma noite no Instituto de Perícia, porque sofreu violência física, e daqui a pouco, daqui 30 dias, ela telefona dizendo que voltou com o companheiro. Isso acontece, né? E aí ela liga para dizer, doutor, o que que eu faço? Eu tenho processo, posso tirar o processo? A gente tem que dizer, não, não pode. Mas às vezes, né? Mas jamais julgar. Porque nós que trabalhamos com isso, exatamente como a senhora colocou, nós sabemos que isso vai se repetir. Então ela vai precisar de novo, embora naquele momento ela ache que não. Então não é o nosso papel. Eu queria muito trazer alguém com legitimidade realmente para falar isso, para que elas escutassem não só de mim como uma simples advogada, mas como alguém que realmente tem todo o caminho, toda a bagagem que a senhora tem para poder falar isso para elas. Então é só gratidão realmente pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que é única, eu não tenho nenhuma dúvida que é única, e que nos dá esperança para continuar, embora a gente ainda, né, ainda estejamos tão no início dessa luta, mas que com certeza encontrando alguém, uma pessoa que seja, numa posição tão importante, que entende isso, já nos dá fôlego para continuar. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade hoje, pelo seu trabalho de vida e por tudo que a doutora vem fazendo até aqui, por nós todas. Eu que agradeço bastante, agradeço mais uma vez a oportunidade. Não sabia que o nosso público era tão grande e fico mais feliz ainda, né? E a história é essa mesmo, né? Se a gente julga, é o mesmo que fechar aquela porta, né? Porque aí essa mulher que está tentando, está espiando lá para fora do ciclo de violência, está espiando assim na rua e procurou a sua ajuda, se você julgar, essa porta está fechada, ela nunca mais vai procurar, né? Então, que seja uma porta aberta, né? Então, se tinha uma mensagem final para eu deixar, é justamente essa: não julgar, ajudar, acolher, escutar, mas não julgar. Então, agradeço bastante. Cuidem-se todas na pandemia, A né? senhora também. Saúde para todas e bom curso. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa de querer também estudar esse assunto que é tão caro, tão importante, e de trazer outras pessoas, né, trazer essas mulheres todas que estão aí para o debate. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. Estou à disposição, tá bom? Certo, muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente do céu, eu tô tão encantada que eu não consigo nem falar. Ah, tá todo mundo perguntando sobre os grupos, tá? Deixa eu dizer uma coisa, ó. O link do grupo do Telegram tá na bio do meu, tá na minha bio do Instagram.
tá? E o link do grupo do Whats, alguém já colocou aqui umas 3 ou 4 vezes. Se alguém puder colocar de novo, aí você só tem que clicar ali e aí pedir para entrar. Aliás, já entra automático, tá? Deixa eu ver se a nossa próxima palestrante já está aqui. Que é a Cristine, doutora Cristine. Está, já estava até nos assistindo. Deixa eu te puxar aqui então, Cris. Oi! Tá. Eu tô tossindo, não reparem, gente, por favor. Eu fiquei encantada. Eu achei que eu ia fazer um contraponto a ela. Você tem que ver o meu primeiro slide. O meu slide foi a primeira fala dela. Então, assim, eu fiquei chocada. Eu tô aqui desde o início. Gostou da palestra, Cris? Gostei muito, mas eu fiz uma pergunta e você não viu. Eu não vi! Ah, que pena. Qual seria? Repita para nós. Vamos ver se a gente pensa juntos. Não, é porque eu super concordo com ela sobre a questão do TEPT, até vou falar disso, inclusive. Mas eu já vi advogado de família, né, dizendo que se você, na verdade, faz um laudo dizendo que você tem, na verdade, né, um problema com a sua saúde mental... Eu pensei isso na hora também. Né? Qual o problema? Que sofriam de TEPT no Brasil, vítimas de violência doméstica. Mas, para mim, essa é uma questão que gera dúvida, porque eu acho que a construção dela é perfeita, concordo, Mas a gente tem esse contraponto e com toda a razão. Eu fiquei até curiosa para saber se esses 2 casos que ela citou, né, eram... Tinha filhos. Com filhos, Porque eu pensei isso também. Comecei a minha trajetória, eu pensei em fazer uma pesquisa, né? Uma das ideias que eu tinha para a questão do doutorado era exatamente pesquisar os processos de vara criminal e como é que eles se relacionavam com as discussões em vara de família. Sabe que eu nunca tinha pensado nessa questão e a primeira vez que eu pensei foi por uma fala tua no nosso programa do Justa Causa. Tu foste convidada. E eu lembro que quando tu comentaste isso, eu pensei, é verdade, como cada vez mais eu tenho certeza de que o que a gente está falando e o trabalho que a gente tem que estar fazendo é importante. Quando a gente diz que o direito não foi pensado para nós, ele de fato não foi, porque todas as soluções que a gente encontra dentro das divisões que o direito tem, elas não respondem às nossas demandas completamente, né? Como mulher. Então, vê, a gente tem uma resposta maravilhosa. Maravilhosa. Que Mas encontra, aí né? você faz prova contra si mesmo. Mas aí eu provo exato, é muito que coisa. Chega na vara de família, a pessoa fala, olha, ela tem transtorno de estresse pós-traumático, ela não tem a menor condição de tomar conta dos filhos. De ficar com os filhos, Então, a mulher provavelmente, nesse caso, vai abrir mão do processo criminal. Porque não vai abrir mão. Se tiver condições, né, claro, mentais de chegar a essa conclusão. Cris, eu quero agradecer muito, tá, por tu teres aceito o nosso convite. Eu vou deixar que tu te apresentes. Eu vou abrir agora aqui a telinha para que tu fique falando. Eu só não sei como é que eu faço para eu mostrar o slide. Tá, eu vou abrir aqui, eu vou liberar aqui para ti a apresentação. Aí eu acho que aparece aí. Deixa eu ver aqui. Aí tu me diz se deu certo ou não, tá? Tá bom.
Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui. Que eu tô errando um botãozinho. Tá. Agora tu consegue ali embaixo na parte do share screen. Acho que aparece para ti. Ali do lado. Bem. Achei. Então, é aí. Aí tu começa. Deixa eu só me tirar daqui para que tu fiques à vontade. Então, o tempo é teu. O tempo é teu, fica à vontade. Eu vou acompanhando só o chat aqui enquanto tu falas, tá? Tá bom. Então, antes de eu fazer o share, vou me apresentar. Boa noite, eu sou Cristine Simões. Eu sou advogada, mas não estou aqui como advogada, né, Samira? Eu sou fundadora de um projeto chamado Serela, que é um projeto que dá acolhimento e apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto é um projeto multidisciplinar, também assim muito em linha com o que a doutora Ana falou, quando ela falou de justiça restaurativa. Ele nasceu de uma inquietação, diria eu, né, ou de uma busca de soluções efetivas, né, para nós mulheres, né, com relação à questão da violência doméstica. Eu comecei, em especial, com foco na violência psicológica. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, uma super oportunidade. Eu comecei querendo investigar, eu tenho um interesse enorme, e é interessante também, que a doutora Ana falou, eu tenho um interesse enorme pela psicologia, e na verdade, assim, eu sentia uma necessidade, uma busca minha, porque eu considero que todas as mulheres no Brasil já foram vítimas de violência doméstica, seja como filhos, seja como netos, seja como esposa. Eu acho que assim, nós temos muita dificuldade de aceitar isso, mas essa é a verdade, né? E parece que quando acende-se uma luz e quando você toma consciência disso, você como mulher, você como mãe, né, você tem uma necessidade, ou algumas de nós, ou eu tive, e eu sinto que a Samira também, de buscar respostas, né? E então eu comecei a buscar essas respostas através do direito, né? E então eu comecei a buscar legislação comparada, ver legislação de outros países, pensei em fazer, eu fiz o meu mestrado no exterior, mas não nessa área, mas comecei a buscar em vários ramos, na verdade, não só no direito, mas na filosofia política, comecei a estudar conceitos de família, né, dados pela Hannah Arendt, e eu fui tentando entender, né, por que é que nós mulheres ficamos na relação violenta, por que é que as relações violentas elas vão se repetindo, né, entre as gerações. Você vai vendo que os pais, você conhece assim, uma pessoa e você ouve aquela pessoa enquanto filho, antes de ter filho, narrar situações de violência que vivenciou ou coisas que via no seu ambiente doméstico que, né, achava ruins. E aí, quando aquelas pessoas entram no papel de pais, você começa a ver aquelas pessoas repetindo padrões e eu comecei a querer buscar respostas. Eu não comecei a buscar respostas especificamente com relação à questão da violência contra a mulher, né? Na minha história de vida, eu tive alguns grandes amores. Eu tive os meus avós como meus grandes amores. Eu tive um grande amor que
era cadeirante. Então, a minha primeira minuta, eu queria investigar a questão da violência doméstica contra o vulnerável, né? E entrava nessa categoria as crianças, porque eu sou absolutamente apaixonada por crianças. Entravam os idosos, entravam os deficientes físicos e nós mulheres, né? E aí eu tomei um choque de realidade quando um professor, um ex-professor meu da faculdade, que estava me ajudando a escrever o pré-projeto do doutorado, virou para mim e falou assim: você tem que escolher. Não pode, academicamente, você não pode querer estudar, e o tema era violência psicológica, o cárcere do vulnerável, porque eu percebia que a situação do vulnerável, com exceção da criança, que pode ter uma mãe, ou um pai, ou uma avó, que ainda vai tentar defendê-la, até por conta, às vezes, de alimentos, mas que os outros grupos, né, os idosos, os deficientes físicos, mulheres, eles ficavam numa situação de cárcere privado, né? A violência acontecia no ambiente doméstico, quem sabia da violência eram pouquíssimas pessoas, um vizinho ou eventualmente uma pessoa de uma situação financeira melhor, uma empregada, mas que não agiam. E eu comecei a pensar em várias opções, né? Não, eu vou tratar isso do ponto da obrigação de solidariedade do cidadão. Vou criar uma tese dizendo que todos são obrigados a denunciar e que nós temos responsabilidade. Eu falava como é inaceitável, né, a pessoa ter o direito de se omitir. E aí eu comecei a ter várias discussões nesse processo de uma busca acadêmica ainda, né? Conversei com a doutora Adriana Mello, que é a juíza aqui no Rio de Janeiro, da Vara de Violência contra a Mulher. Comecei a conversar com algumas amigas que eram juízas, e aí comecei essa coisa, ainda com a visão de advogada, buscando as respostas no direito, né? E aí, no que eu fui estudando a Lei Maria da Penha, as legislações de outros países, eu sempre tive um interesse, eu faço uma pós-graduação na Universidade de Londres em Direitos Humanos das Mulheres, então eu não ia nunca fui para esse aspecto criminal, muito mais a questão do aspecto dos direitos humanos. Eu queria achar respostas, porque nós temos os nossos direitos, né, a integridade, a dignidade violado, e por que as pessoas podem não fazer nada, né? E isso era uma coisa que me angustiava bastante. E aí, nessa busca de respostas, eu comecei a ver estatísticas. Eu descobri que a Lei Maria da Penha era uma lei muito moderna, do ponto de vista das legislações do mundo. Ela é considerada a terceira melhor legislação do mundo em termos de abrangência, né? A definição da Lei Maria da Penha do que vem ser violência doméstica é uma definição muito abrangente, ela é um instrumento muito poderoso. Eu descobri também que em outros países, por exemplo, na Inglaterra, a adoção de leis rígidas e a questão da criminalização, a despeito do que se esperava, não tinha diminuído os casos de incidência, tampouco aumentado as denúncias. E aí eu falei, bom, então essa discussão, pelo menos ao meu ver, não vai resolver o que eu quero, porque eu quero achar respostas. E aí eu comecei a ler coisas diversas, né? Mas fui, igual a doutora Ana também, para a psicologia. Comecei a olhar várias alternativas, né, dentro dessa linha. Então, tive alguns debates, estudei um pouco questões sobre a aplicabilidade ou não de mediação, quais eram os desafios, e acabei também indo parar na questão da comunicação não violenta. E aí, comecei a estudar, no que eu comecei a estudar
Eu descobri, na verdade, nessas pesquisas que eu fiz em estudos acadêmicos, a gente tem pouca coisa no Brasil, mas a gente tem muita coisa no exterior, principalmente nos Estados Unidos, em termos de estudo sobre a psicologia da violência contra a mulher, dos efeitos dessa violência. Então, por exemplo, eu descobri, né, nos Estados Unidos tem muitos estudos sobre a questão transgeneracional da violência, quer dizer, de fato isso acontece, ela vai passando de pai para filho, se a gente não dá um ponto final nas relações violentas, elas vão passando de pai para filho. E descobri vários estudos acadêmicos norte-americanos falando, né, da questão da violência contra a mulher e do transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, são algumas pesquisas, mas, assim, em geral, elas indicam que de 45% a 60% das mulheres que sofrem de violência doméstica com regularidade, porque eu faço uma distinção que, do ponto de vista criminal, talvez não tenha tanta distinção, mas do ponto de vista da psicologia da mulher, tem muita distinção, né? Existe uma questão, e a gente vai falar da violência psicológica, eu vou entrar, mas existe uma questão, a gente tende, no Brasil, a dizer que a violência grave é a violência física, né? Então, as pessoas falam uma violência mais grave, uma violência menos grave. E eu sempre faço uma comparação, eu falo, olha, a verdade é que uma mulher que sofre violência psicológica por anos, ela tem de 45% a 60% de chance de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Uma mulher que sofre uma violência física, às vezes, assim, tem uma discussão, a mulher é empurrada, né? Um namorado, uma discussão, a mulher é empurrada, bateu com a cabeça. Em tese, aquilo é considerado, dentro do mundo jurídico ou dentro daquilo que se acredita, grave, porque aquela teve uma lesão física. Mas aquela mulher, muito provavelmente, não vai necessariamente desenvolver uma vulnerabilidade e o transtorno de estresse pós-traumático. Ela vai ter até mais facilidade em provar uma lesão corporal, um crime. Mas dentro da questão da personalidade, da individualidade dela, dos efeitos daquilo e até da dificuldade que será para essa mulher sair ou não daquela relação, porque de repente ela é uma mulher que não tem uma alta vulnerabilidade, foi uma discussão, quer dizer, claro, a gente vai entrar dentro, então quando eu falo do TEPT e dos 40% a 60%, ele se relaciona a mulheres que mantém, né, por um período mais prolongado, um relacionamento violento, seja ele físico ou seja ele psicológico somente, né? Então, eu comecei a estudar isso e comecei também a descobrir, né, quais eram os instrumentos. Eu fiquei ouvindo, né, essa narrativa toda da doutora Ana, sobre o desafio, né, sobre a dificuldade que e aí a gente vai entrar no nosso tema, né? E se a gente olhar toda a narrativa dela, essa mulher faz todo o trajeto sozinha na narrativa dela. A mulher, ela está vulnerabilizada, ela tem que achar, não sabe-se de onde, uma força e uma coragem e uma capacidade emocional que uma mulher vítima ou que desenvolve transtorno de estresse pós-traumático provavelmente não tem, porque a capacidade de autodeterminação dela, a força dela emocional, o medo, a culpa, a confusão, e todos os sintomas que sucedem deste transtorno, né, fazem com que, para ela, aquilo seja quase que impossível. Então, a gente narrou
ela narrou uma trajetória que é uma trajetória que requer da mulher, e aí esse era o meu incômodo, sempre foi, né? Por que que o vizinho não faz alguma coisa? Por que que a família não faz alguma coisa? Porque ninguém faz nada, né? E aí eu comecei a estudar, tentando entender a psique dessa mulher e quais eram as ferramentas que poderiam ajudar ela a sair dessa situação de vulnerabilidade. E aí eu descobri, eu vou falar da microviolência, mas eu descobri algumas ferramentas de apoio, né? Ferramentas de apoio como os grupos de apoio que são utilizados no exterior e que os estudos que falam da questão do TEPT nas mulheres mostram que os grupos de apoio são efetivos, porque as mulheres se enxergam umas nas outras, as mulheres se motivam, foi o que ela falou, a coisa do mar, né? É exatamente isso. É uma situação muito ruim, mas é uma situação muito ruim conhecida. Você está em extremo sofrimento, mas em geral essas mulheres têm filhos. Às vezes as mulheres têm mães morando com elas. Então, assim, há uma situação de vulnerabilidade de todas as... Assim, é uma dificuldade imensa, né? E como é que nós vamos ajudar, né? Essa mulher, essas crianças, essa família a sair da violência. Então, eu acabei percebendo que o que eu realmente queria fazer era buscar as ferramentas de apoio, né? E aí eu criei um projeto que se chama Ser Ela, que nós assim, somos um coletivo. Em breve, em menos de um mês, seremos uma organização sem fins lucrativos. Juntei vários grandes profissionais, na minha visão, de comunicação não violenta, de psicologia, do direito também. E a gente falou, vamos dar instrumentos, porque cada mulher dentro da sua individualidade tem a sua fragilidade. Às vezes o medo é o desconhecimento da lei, então vamos responder essas dúvidas. Às vezes é uma grande vulnerabilidade psicológica, então vamos oferecer o grupo de apoio. Às vezes é uma dificuldade mesmo na questão... Peraí, só um minuto, desculpa, que eu vou ter que dar uma... Só um segundo. Às vezes uma dificuldade, às vezes a violência vem de uma dificuldade de comunicação e existem desafios dentro dessa questão, quer dizer, a mulher se separa e muitas vezes por conta de ter filhos, continua vulnerabilizada, porque ela continua tendo lidar com o agressor. Como é que nós vamos ajudar essa mulher a não continuar sofrendo a violência psicológica? Então eu entrei nesse mundo assim, e conheci a Samira no evento do Justa Causa, falando do projeto, e a gente se identificou muito, e então o projeto hoje existe, e a Samira me fez esse convite para tratar do que a gente chama de microviolência. Eu sou uma pessoa que eu implico muito com as palavras, então eu não gosto nem do micro, Samira, mas a gente vai falar das microviolências e da importância, e aí por isso mesmo que eu fiz essa longa introdução, o resto vai ser mais rápido, né, desse apoio, desse acolhimento, né, para a dignidade, né, da mulher. Eu acho que assim, a questão é como nós, como advogadas, como irmãs, como vizinhas, como nós podemos ajudar para que esse processo para que a mulher tenha realmente os recursos necessários para que ela possa fazer essa caminhada, ou mais cedo, né? Ou fazer a caminhada. Quantas mulheres, eu conheci mulheres no projeto que estavam há 10 anos querendo se separar. E em 2 meses, elas se separaram.
só faltava o acolhimento. Então, a gente vai falar da microviolência porque há uma dificuldade, da mesma forma que nós advogados, assim, a gente não estuda psicologia na faculdade, ou pelo menos na minha época não. Eu tive introdução à economia, mas eu não tive psicologia. Então, nós lidamos com o ser humano, né? No caso da violência, nós lidamos com o ser humano que está em situação de extrema vulnerabilidade e nós não sabemos lidar com o ser humano. E muitas vezes, ao invés de nós sermos instrumento de salvação, nós somos um instrumento adicional de sofrimento de violência. Então, feita essa longuíssima introdução, eu vou passar para a minha apresentação. Você está vendo, Samira? Estou vendo, sim, tá perfeita, aparecendo direitinho. Tudo ótimo, até aqui. Então, esse aqui é o nosso tema. Bom, a primeira pergunta, né, que foi a mesmíssima pergunta que a doutora Ana fez, que é... eu vou fazer uma parte aqui. Eu gosto muito de dialogar, né? Mas, infelizmente, o digital não nos permite. Mas aqui, diferente do que eu até fiz nesses últimos 15 minutos, que foi passar informação, e o que a doutora Ana passou em termos de ser ou não ser lesão corporal, de ser ou não ser transtorno, eu, na verdade, prefiro, já que a gente está tratando de microviolência, na verdade a gente está tratando de acolhimento e de como nós, como advogados e como mulheres, podemos fazer a diferença, eu gostaria que isso fosse uma reflexão, tá? Então, mais importante é que a gente saia daqui com essa reflexão, que da próxima vez que a gente for ter uma conversa com uma vítima, né, como advogado, como familiar, que a gente note determinadas coisas, ou que vocês se lembrem da minha fala, minimamente. Eu acho que se vocês se lembrarem da minha fala, já vai ser assim uma grande vitória para mim, e eu sei que para a Samira também. Então, como nós enxergamos a violência? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a imagem que vem é essa, né? Nós pensamos sempre na violência como uma agressão física ou como uma prisão, um aprisionamento físico, né? E aí eu fui buscar a definição, né, de violência contra a mulher, não a definição da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, que é divina, mas ela está tratando da violência doméstica e familiar contra a mulher. E, na verdade, mude a perspectiva para a gente entender qual é a nossa relação, qual é a relação do advogado, ou do vizinho, ou do amigo, ou do familiar. Então, e também, né, dos servidores públicos, das pessoas que atendem essas mulheres nas delegacias. Então, eu quis buscar a definição do direito internacional da Convenção de Belém do Pará. A Convenção diz: entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseado no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. O artigo 2 da mesma convenção diz: a violência contra a mulher abrange a violência ocorrida na comunidade, acometida por qualquer pessoa, bem como a perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.
Então, a gente agora vai falar de microviolência e a gente vai falar, na verdade, como nós, como coletividade, como comunidade, como advogados, porque se a gente voltar aqui, né, se você causa, com base no gênero, dano ou sofrimento psicológico, né, e aí dano ou sofrimento, né, vou focar no sofrimento, né, você está cometendo violência contra a mulher. Nós, conscientes ou inconscientemente, né, observamos, e aí talvez haja uma maior sensibilidade de quem já foi vítima, de quem já sofreu, parece que há um ouvido mais atento, mas a realidade é que existe uma multiplicidade de práticas que eu, em especial, observo, né, no exercício da advocacia, que causam, né, dano ou sofrimento às mulheres, em especial às vítimas de violência doméstica, que, como nós falamos, em sua grande maioria, ou muitas vezes, estão extremamente fragilizadas emocionalmente. Então, assim, nós sabemos, né, que a invisibilidade da violência, o fato dela, principalmente a violência psicológica, porque a gente está aqui dando um enfoque grande à questão da violência psicológica, a gente sabe, né, nós falamos, nós reproduzimos, que ela é uma aliada da violência. E o ponto que eu coloco sempre para reflexão, em especial, pelas pessoas que estão na linha de frente, no contato direto, então, os juízes, os promotores, os advogados e, de novo, os familiares, os amigos. Porque é tão difícil, né, a mulher dizer que sofre violência, porque a gente estava tratando aqui com a doutora Ana sobre a questão da denúncia. Só que entre a situação de violência no lar e a denúncia, que já é um passo enorme, existe um passo que também é enorme, que é dizer a alguém que aquilo está acontecendo com você. Buscar o apoio. Você vê que ela fez uma trajetória inteira de uma violência a uma delegacia e essa mulher estava sozinha. E aí, a pergunta que eu faço a todas nós é: por que é que ela está sozinha? Né? O que é que falta? O que é que faz essa mulher não denunciar, sim, mas como a doutora Ana falou, a denúncia, a condenação criminal não resolve tudo. O que nós queremos aqui trabalhar é a reconstrução dessa integridade dessa mulher, dessa dignidade dessa mulher, possibilitar que ela tenha uma vida, uma nova vida. Então, por que as mulheres têm tanta dificuldade de buscar ajuda? Bom, deu um problema de formatação. Causam sofrimento, né? Os julgamentos, que a doutora Ana também falou, a invalidação, a impunidade. Você denuncia uma violência psicológica e ele não é condenado. Pior, você aquele laudo que mostra que você tem transtorno de estresse pós-traumático é utilizado contra você para te tirar os seus filhos. O distanciamento, a doutora Ana citou alguns estudiosos, eu sou apaixonada por duas estudiosas, uma que trata da questão
da formação da personalidade da mulher e de como como a vergonha funciona, né, psicologicamente, que é a Brené Brown. Ela não trata especificamente da violência, mas ela estudou por muitos anos essa questão da personalidade feminina, da fragilidade, da vergonha, da culpa, do medo. E uma grande pesquisadora francesa que se chama Marie-France Hirigoyen, que inclusive eu até dei uma olhada no Insta da doutora Ana, tem uma foto assim de livros que ela estava estudando, tem lá a Marie-France. Ela é vitimologista, ela é psiquiatra, ela é psicóloga, ela é considerada a criadora do conceito de assédio moral, e que, na verdade, é o que deu, na verdade, que para a gente chama da violência psicológica, mas o que ela chama de assédio moral é a violência psicológica. E ela tem um livro, ela tem alguns livros, mas ela tem um livro chamado Assédio Moral, a Violência Perversa no Cotidiano, que ela fala, né, das consequências psicológicas também, de etapas do processo de violência. É um pouco diferente desse conceito do ciclo, né? Mas ela traz algumas ponderações que eu acho que são assim, extremamente válidas, e que ela diz que o isolamento, que a doutora Ana não falou dele especificamente, mas falou indiretamente, essa coisa de implicar com a família, implicar com o amigo. Na verdade, uma das primeiras estratégias de um homem que pratica violência, ou de uma pessoa, né? Porque a violência, enfim, a gente aqui está pensando mais nessa perspectiva aí do casal, mas enfim. Mas uma das principais coisas que acontecem é o isolamento, né? É a estratégia de você ir minando, né, as relações que sustentam emocionalmente aquela mulher. Então, cria-se um problema com a família dela, e aí ela para de falar com a família. Cria-se, entre aspas, um problema com as amigas dela, e ela acaba se afastando das amigas. E ela vai ficando isolada. E esse isolamento causa sofrimento. A incompreensão, que a gente também, que foi falado, mas assim, é muito gritante, né? Essa semana a gente fez no grupo de apoio um círculo, né? E a gente usou como tema do círculo apoio. E aí cada uma tinha que dizer o que era apoio, né, para si. E a gente tinha que quebrar a palavra, o A, o P, o O. E se você visse assim, como assim, o O foi um olhar do outro atento era apoio, um ouvir atento era apoio. Então, assim, um ouvir sem julgamento era apoio, né? O acolhimento é apoio. Então, como que a mulher se sente incompreendida, né? E o sentimento de pena também, ele na minha visão, uma causa de sofrimento. A mulher quer ter dignidade, ela não quer ser rotulada, né, de uma mulher fraca, de uma mulher que aceita determinadas situações, ela não quer ser coitadinha, ela quer ser uma mulher, né? Então, tratar a vítima, tratar a mulher com esse sentimento de ai, querida, você deve estar arrasada, isso realmente causa sofrimento. Então, eu listei aqui algumas frases, né, que a gente ouve, né, em situações de violência. E eu pontuo algumas palavras, né? De novo, para reflexão. Tende-se a falar como você deixa ele fazer isso com você, né? Como se a vulnerabilidade, a situação daquela mulher fosse uma permissão dela para a agressão. É muito comum você ouvir também, principalmente em familiares ou amigas, né? Aquela frase, e que de uma certa forma a doutora Ana falou, existe um padrão de repetição?
eu acho que existe, dentro das vulnerabilidades e até das violências que as mulheres sofreram, por exemplo, na infância. Só que o seu olhar é um olhar de acolhimento ou é um olhar de culpabilização? Então, frases que a gente ouve com muita frequência, né? Você sempre se envolve com esse tipo de homem. Como, de novo, culpabilizando a mulher pela má escolha, né? Eu ouço muito em palestras, quando a gente vai falar, os advogados usam essa frase demais. De novo, eu acho que é numa tentativa de dar força, mas lista-se todas as medidas protetivas, né? E fala-se das casas de acolhimento, e aí dizem assim, olha, não tem desculpa para você não tomar uma atitude. Desculpa não é uma desculpa, né? E você iria com seus filhos para casa de acolhimento? Essa última, então, para mim, ela é horrorosa. Mas eu ouvi, e quando eu vejo, assim, palestras, lives, vou dizer que no nosso meio jurídico, nós mulheres falamos muito, né? Que horror, como você aguenta ser rebaixada. Eu botei em caixa alta as frases que mais me machucam. Bom, botei mais aqui uma sequência. E eu vou falar, então, por que essas frases causam sofrimento. E aí, essa frase vem de um dos livros da Brené Brown, do estudo, né, das mulheres e dos sentimentos das mulheres. Então, ela fala, as mulheres com frequência experimentam a vergonha como uma teia de expectativas sociocomunitárias. Uma vez emaranhadas nessa teia, as mulheres são inundadas por sentimentos de medo, recriminação e desconexão. Medo. Também no livro da Brené Brown, dos estudos dela. Ela diz, isso, olha, é um estudo, foram 12 anos, se eu não me engano, que ela pesquisou, né, ela é assistente social, e por 12 anos ela pesquisou mulheres e os sentimentos de medo e de vergonha, a defectividade. Então ela diz, no momento em que experimentamos a vergonha, somos tomados pelo medo de sermos ridicularizados, diminuídos ou considerados inadequados. Sentimos medo de haver exposto ou revelado uma parte de nós que ameaça a conexão e o merecimento de... Então, tendo isso em mente, o que nós podemos fazer para garantir a dignidade dessa mulher? Eu entendo que nós praticamos tanta violência, não vou dizer tanta violência, mas praticamos uma violência diferente, mas uma violência que é tão efetiva para o fracasso da luta contra a violência contra os homens. Ou nós dizemos, quando eu digo nós, é a sociedade, né? Se nós, como sociedade, queremos que essas mulheres saiam das relações, nós precisamos criar uma rede de apoio. É muito difícil sair de uma situação de total vulnerabilização física e emocional. A coisa mais eficiente, assim, eu vou dizer que o meu projeto começou em março, abril, e é incrível o poder do acolhimento. E é muito triste, porque as mulheres buscam, né, a gente já se explicando, dizendo assim, olha, eu sei
que eu tinha que ter feito isso há muito mais tempo, né? Mas eu não tinha para onde ir. Mas, quer dizer, o que nós estamos fazendo, né, para uma pessoa que precisa de apoio, de socorro, vir pedir socorro para uma organização que presta socorro ou para um advogado que está ali para representá-la, se explicando. A explicação é simplesmente um reflexo do fato de que nós fazemos as vítimas de violência se sentirem diminuídas. Quando nós vamos fazer um discurso, quão comum é, né, para os advogados em especial, já começar com a frase assim, não, eu nunca passei por isso. Você cria uma desconexão absurda. Não interessa se você passou ou você não passou. Eu diria que quase todo mundo no nosso país, infelizmente, passou. Se não foi do relacionamento de namoro, foi um pai, foi uma mãe, foi vítima indireta porque o pai brigava com a mãe. Assim, mas eu acho que nem todo mundo é obrigado a dizer eu também passei por isso. Mas se colocar no lugar do outro, não tem desculpa. Como é que você sabe? Você teve a infância daquela pessoa? De novo, a questão que a doutora Ana falou da individualidade. Você teve a infância que aquela pessoa teve? Você morou onde ela mora? Você teve o relacionamento com aquele homem que ela teve? Você sabe quais são as memórias que ela carrega? Então, para mim, a rede de apoio é pertencimento, é acolhimento, é empatia, é conexão, é refúgio. Não é você dizer, vai na delegacia agora, você tem que denunciar. Claro que é muito importante denunciar, a denúncia é fundamental. Mas se naquele momento, naquele segundo, às vezes a mulher precisa naquele momento, só que você diga, eu estou aqui, você não está sozinho. Para ela poder ter a coragem de ir na delegacia. Não vai na delegacia sozinha, se vira. Bom, eu tô só com medo eu tinha aqui, Samira, um videozinho, mas eu acho que eu fico com medo do horário. Com 2 minutos. Passa. Eu não sei se vai funcionar. Esses dias eu tentei passar um vídeo e ficou trancando, mas aí aqui no chat as meninas comentam, se ficar ruim eu te aviso. Tá bom. Então, eu vou fazer um videozinho rapidinho para vocês, que eu acho uma graça. Espero que vocês lembrem dele, divulguem ele, ele está no YouTube. O áudio não tá saindo, tá? Só o vídeo, mas tá dando pra ver, tá bom? Tá.
Perfeito, Cris. Perfeito. Então, acolhimento. Eu vou só repetir o que a Brené Brown, o vídeo também é dela. Ela fala: a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empático requer que você se dispa dos seus preconceitos, julgamentos, se vulnerabilize à dor do outro e respeite a sua individualidade. Então, para mim, se nós queremos realmente mudar o panorama, se nós queremos, nós precisamos sim ter muita atenção às nossas atitudes, às nossas falas, que a gente não se coloque numa situação de superioridade. É normal, é o que ela falou, quando alguém vem para você, né, te contar que sofre violência, é claro que você quer resolver aquilo para ontem. Você quer dar uma solução quase que imediata. Mas muitas vezes o mais importante foi o que a doutora Ana falou. O movimento tem que ser da mulher? Sim. Só que eu entendo que ele não precisa ser, ela não precisa estar sozinha para esse movimento. Mas para que ela não esteja sozinha, nós precisamos respeitar a individualidade dela. Acolher de verdade. Em vez da gente querer ser o salvador, a gente pode acolher e ajudar a salvar também. Mas eu acho que acolhe-se muito pouco, porque nós temos tanto medo de reconhecer que aquilo também, que nós somos todas iguais. Que se naquele dia aquela mulher está em situação de violência, podia ser você, sim. Ela não é mais fraca, ela não tem baixa autoestima. Assim, claro que a violência reiterada destrói a individualidade de uma mulher. Então, dificilmente uma mulher que sofre violência, que desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, vai ter autoestima alta naquele momento. É óbvio. Mas a causa, né, da mulher ficar numa determinada relação, a dificuldade em sair, não é baixa autoestima. A baixa autoestima é uma das consequências. E se nós realmente queremos resgatar, né? Eu uma vez ouvi um comentário que foi assim: mas eu não entendo por que é que mulheres inteligentes, bem-sucedidas, financeiramente independentes ficam na relação. E aí eu fiz um paralelo. Eu disse assim, isso com um homem, tá? Eu falei, olha, se você fosse sequestrado e alguém te colocasse num quartinho, sem janela, no escuro, e dissesse para você, a porta está aberta, mas se você cruzar a porta, eu vou te dar um tiro. Você cruzava a porta? E a resposta que eu recebi de um homem foi, eu não sei se eu vou levar um tiro. Eu falei, pois é, mas quem imagina se eu estou do outro lado da porta, eu tô vendo que não tem ninguém atrás da porta. Então eu vou dizer, você é um idiota, porque você está em cárcere privado porque você quer. Não tinha ninguém atrás da porta. Pois é, mas só que eu fui colocada, eu fui sequestrada, eu fui colocada num quartinho. Para mim, a violência psicológica, ela funciona muito como um cárcere privado. A coisa do mar, você não sabe o que tem atrás daquela porta.
você está completamente fragilizado, você sofreu violência grave, você está no escuro, sozinho, e você não sabe o que está atrás da porta, você não sabe se o judiciário vai te dar uma protetiva, você não sabe se vão tirar os seus filhos de você, você não sabe se você, denunciando uma violência psicológica, a pessoa pode te matar, pode virar feminicídio. Uma das características, o TEPT se desenvolve em casos em que a pessoa teme pela própria vida. Esse é o sentimento. Se ela vai ou não vai ser objeto de feminicídio, ninguém sabe. Mas a sensação que ela tem é que isto é uma possibilidade. E é um risco tão grande. Imagina, a maioria das mulheres tem filhos. Ela vai. Então, é um desafio que só ela entende. Mas se você chegar para ela e disser, eu estou aqui para você sempre, não importa o que aconteça. Se quando a mulher pede socorro e diz, olha, eu não consegui, eu voltei, você disser, olha, eu sei, você fez o seu melhor, você vai continuar trabalhando e eu vou continuar aqui, eu estou aqui. Estou aqui para te apoiar. Enfim, eu citei aqui frases, né? Eu uso essas frases com as pessoas que buscam apoio. E se vocês soubessem o poder que a conexão humana, que o não julgamento, que a empatia tem, a coragem que advém deste tipo de postura, de acolhimento, da pessoa entender que ela não é um ser inferior porque passou por isso, que aquilo não é culpa dela, que todas somos iguais, que o que não se passa com ela poderia se passar com qualquer uma de nós. Eu acho que isso torna essa libertação muito menos dolorosa, vamos dizer mais fácil, porque nunca é fácil. Então, estamos quase acabando. O que eu acho que deve ser a visão de uma advogada de mulher? Acho que a advogada de mulher precisa trabalhar no desenvolvimento desse olhar empático. E aí é o que emocionou a Samira, assim, você ter uma pessoa que é juíza, que vai atrás do estudo da psicologia para tentar entender, ao invés de dizer, quer dizer, perceber que há um padrão, que há uma repetição, e tentar entender, ao invés de ficar simplesmente dizendo a lei. Eu acho que saber a lei é uma condição sine qua non de ser advogado. Mas ser uma advogada de mulher, eu acho que é mais do que dizer a lei, né? É ter um olhar empático, é ter um olhar na necessidade da cliente, né? Eu já vivenciei uma situação que havia uma preocupação com a saúde emocional das crianças. Então, a proposta foi uma ação de alienação parental, mas que, do ponto de vista psicológico das crianças, talvez fosse mais danoso do que... Então, você não pode receber uma mulher que quer A e querer entregar... Na minha visão é o seguinte, se a mulher... Quer dizer, não é nem isso. A necessidade, não é nem o que ela quer, porque aí, de novo, a gente vai chegar na questão da CNV. Às vezes, a mulher vai dizer, eu quero... Eu não faço questão de alimentos. Eu só quero me livrar, né? Então, claro que você precisa entender o que está por detrás daquilo, que provavelmente é um medo. E qual é a necessidade real? Mas a necessidade real do seu cliente não é necessariamente aquilo que você acha que ela precisaria fazer, ou que ela deveria fazer, né? Então, eu acho que tem que ter um olhar para a individualidade daquela mulher. Às vezes, a mulher quer botar o homem na cadeia. Às vezes, ela não quer, porque ela tem filhos com ele, e se ele for para a cadeia, ela não vai receber alimentos, ela precisa sustentar os filhos. E, claro, você tem que garantir a segurança dela,
mas pensar como é que eu faço para melhor atender a necessidade dela, e não aquilo que eu acho que é a lista de direitos que a legislação confere a ela. A preocupação com a comunicação, porque para mim a comunicação é uma fonte inesgotável de microviolência contra as mulheres, em especial as mulheres vítimas, e a questão da atenção aos aspectos extrajurídicos, diria eu. A doutora Ana falou da questão das práticas restaurativas. Eu acho que a prática restaurativa, em geral, ela é pós. Eu acho muito importante o acolhimento, assim, se a mulher souber que numa situação que na dúvida, se ela está na dúvida se ela sofre violência psicológica ou não, ela tem para onde ir, tem com quem conversar, sem ser julgada, talvez a gente consiga atuar numa primeira etapa e discutir só alimentos, quem sabe, né? Ou guarda, talvez. Né? Então, essa questão de a gente também divulgar a importância de outras ferramentas, tipo os grupos de apoio que estão crescendo, né? Então, isso não prejudica, isso não quer dizer que você vai para um grupo de apoio psicológico que você não vai denunciar. Não quer dizer que você vai aprender, por exemplo, mindfulness que a gente está dando, que é uma das coisas que é efetiva para a cura, assim, para tratar, por exemplo, os flashbacks, que são uma das sequelas do transtorno de estresse pós-traumático. Não quer dizer que você vai meditar e isso vai resolver o problema, não. Mas nós precisamos resgatar essa individualidade, essa dignidade, essa personalidade, esse ser mulher que é destruído pela violência. Então, terminando, que eu acho que esse é o meu último slide, Samira, para mim, a advogada de mulher precisa, além da legislação, né, ter sim um estudo sobre gênero, entender por que nós somos uma sociedade machista, por que os homens se comportam, por que nós nos comportamos. Precisa sim entender a psicologia feminina. Eu super recomendo a Brené Brown, para mim, assim, foi maravilhoso os livros dela. Acho que a questão da comunicação não violenta, nos Estados Unidos, a comunicação não violenta é utilizado em apoio, em grupos de apoio a homens que praticaram violência. Na verdade, porque é muito importante, assim, a fala, a comunicação é fonte de conflito e o conflito é fonte de violência. Então, assim, são exemplos, né, que eu considero que além dos círculos, né, das práticas restaurativas, além do direito, eu acho que a gente precisa abrir o leque para que a gente entenda realmente o comportamento humano. Não precisa estudar. Eu fiz agora um curso que era filosofia política para estudar essa questão também da consciência humana. Então, eu acho que não precisa saber tudo, mas quanto mais a gente conseguir compreender, maior é a nossa habilidade de ser empático. E mais efetivo nós somos no combate à violência doméstica. Então, eu vou fechar essa última frase, que eu achei linda. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Eu acho que nós precisamos tratar as mulheres com dignidade, nós precisamos julgar menos, nós precisamos trabalhar, sempre pensar, eu não quero que essa pessoa se sinta envergonhada. Será que essa fala está gerando vergonha? Se a resposta for sim, se coloca no lugar dela e pensa o que ela gostaria de ouvir de mim. Não que você vá não dizer o direito, não dizer para ela que uma determinada coisa é crime, mas sempre com esse olhar da não culpabilização da mulher. Então, essa aqui é a mulher dignificada, Samira,
é o que nós esperamos construir. Eu agradeço muito, saio totalmente desformatado, deixei aqui meus contatos, se alguém tiver alguma mulher que precise de apoio, se alguém quiser trocar ideia, o site tem bastante, eu boto trechos desses estudos de psicologia, eu acho que pode ajudar. E eu agradeço muito, Samira, foi um prazer enorme. Tenho uma admiração enorme por você, você é uma grande mulher, uma grande batalhadora. E é isso, gente. Cris, eu vou te pedir para parar de transmitir os slides, que eu preciso ficar lado a lado contigo para falar que do fundo do meu coração, assim, talvez tenha sido, eu acho até aqui que foi a nossa melhor aula de todas. Tu foi simplesmente perfeita, 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 não tenho nem palavras para dizer. Assim, ó, o espírito todo do curso, do que eu queria dizer para as pessoas, de tudo, tudo. Foi espetacular aqui. Eu não sei se está conseguindo ver o chat, mas tá todo mundo dizendo a mesma coisa que eu. Eu vou te dizer a verdade, que eu fico com vontade de chorar, porque eu não tive, quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar com isso, foi uma coisa, assim, muito intuitiva para mim, sabe? Não tive a oportunidade de escutar alguém falando isso, nunca, aliás, até hoje. A não ser eu mesma falando, né? Mas alguém, ainda mais com a bagagem que tu tens e o trabalho que tu faz e tudo isso. E eu acho que no primeiro dia de aula eu comentei com as gurias, com as gurias que são as alunas e todas, que realmente, assim, esses dias uma amiga minha, cheguei na casa dela muito cansada e aí eu falei que era do trabalho e ela disse assim, eu queria te dizer uma coisa, o teu trabalho não tem nome, porque isso não é advocacia, isso a gente ainda vai ter que inventar um nome para isso que a gente está criando aqui, porque é outra coisa, né? E é realmente, assim, tudo isso que tu passou, as gurias estão dizendo que estão chorando junto comigo. Porque é isso, sabe? Essa é a ideia. Eu acho que através do direito e através da advocacia a gente tem essa oportunidade. Na verdade, a advocacia é só um instrumento pelo qual a gente pode se conectar com essas pessoas e de alguma forma, porque elas enxergam na gente uma autoridade que muitas vezes a gente sabe que nem tem, né? A ajudá-las e acolhê-las e mostrar que esse caminho, que essa salvação existe. É a única coisa que a gente pode fazer para mudar a situação atual, né? Dentro da nossa geração, das mulheres que vão viver o mesmo período e o mesmo tempo nesse planeta que a gente vai viver. Então, era isso que eu queria com esse curso e eu não tenho palavras para te agradecer do fundo do meu coração por tu ter se disponibilizado e vindo aqui, que não é à toa que tu falaste, porque realmente é uma sensibilidade que tu teve de entender exatamente o que a gente precisava ouvir e o que eu gostaria que fosse passado. E a semana que vem eu vou estar aí e a gente vai tomar um café, um vinho, uma cerveja, qualquer coisa.